Paz do Senhor, meus amigos, nós estamos chegando ao final do estudo do capítulo 1 de Gênesis e hoje nós vamos falar do sentido mais intrínseco do propósito da criação de Deus. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário ali. Nós vamos estar estudando todos os capítulos da Bíblia, são 1189 capítulos, de uma forma bem genérica, assim, sobre o capítulo, para que você possa extrair alguns pontos principais para ajudar a tua compreensão na hora da tua leitura, tá certo? Então, sem delongas, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o sexto dia, vamos voltar aqui um pouquinho, ó, esse foi o quinto dia. O que está acontecendo aqui no quinto dia? Então, até o quinto dia, Deus ele criou a fauna, Deus a flora, e no sexto dia Deus vai começar com os animais da terra. Então Deus vai criar os animais selvagens, os animais domésticos, Deus vai declarar que é bom. Então aqui não encerra o sexto dia, né? O sexto dia não vai encerrar aqui. Por quê? O sexto dia ele vai encerrar depois que Deus criar então aquilo que conhecemos como a coroa da criação. Então você vai observar que Deus inicia ali o versículo 26, ele inicia de uma forma diferente de tudo que foi falado até esse exato momento. Então eu quero que você entenda, vamos aqui para o segundo slide, que até o versículo 25 nós temos a fauna e a flora. Então isso no sexto dia. Então até o versículo 25 eu tenho a fauna e a flora, o cenário está todo bem montado. Até aqui, para facilitar a tua compreensão, você tem que lembrar mais ou menos a ideia de um casamento, onde estão a igreja ou o local onde vai acontecer esse casamento, está todo decorado. Os convidados estão ali, os padrinhos estão ali, porém está faltando o noivo e a noiva. Então observe que eles são os protagonistas. Se eles não tiverem aquele cenário todo, aquele ambiente, parece que eles perdem o sentido. É a mesma coisa que está acontecendo até aqui. Então, até o versículo 25 aqui, eu tenho tudo isso acontecendo, né? Vamos voltar aqui ao versículo 25. Então, está tudo muito bom. Porém, não existe um propósito. Por isso que nós colocamos aqui, ó, como título, do sentido mais intrínseco do propósito da criação de Deus. Porque Deus criou todas as coisas, até esse versículo aqui, o 25, Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, cada qual de acordo com a sua espécie, observou Deus que era muito bom. Então, até aqui, essa declaração, ela vai corroborar para o versículo 26. Então, está tudo muito bom. Mas não é só isso, existe um propósito maior. Está tudo legal, o cenário está montado, os convidados estão ali, está tudo muito bom. Mas se nós extrairmos o versículo 26 em diante, todas as coisas parecem que vão perder o sentido. Por quê? Até aqui está sendo demonstrado para nós, nessas etapas da criação, Deus poderia ter feito tudo assim no mesmo dia, mas Deus foi montando cada dia no seu processo cíclico, para nos mostrar o seu propósito. Existe um propósito maior. Ele foi criando os cenários, os ambientes, para chegar nesse versículo 26. Mas vamos lá, porque o tempo voa. Então, é isso que eu quero que você entenda. Na hora da leitura, você tem que lembrar isso, que está tudo montado. Porém, parece que vai haver uma reunião, um conselho entre as pessoas da Trindade, que nós vamos ver que vai aparecer pela primeira vez essa expressão da Trindade, né? Ela não está explícita, mas implícita no versículo 26. Eu até coloquei aqui, ó, até o presente momento, ó, todas as coisas foram criadas de forma indireta por meio da palavra. Depois da reunião, o conselho decidiu que haveria uma participação direta excepcional. Porque quando você lê aqui o versículo 26, deixa eu pegar aqui, eu estou acostumado com a Almeida Revista e Atualizada, que é a Bíblia que eu mais faço leitura. Quando eu coloco aqui na King James ou na NVI, eu me perco um pouquinho na leitura. Então diz lá, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, ó, e também disse Deus. Então parece que está havendo um conselho no céu.
Não esse céu que nós conhecemos, né? Mas eu estou falando do céu na morada do Altíssimo, né? Então ele está dizendo lá, façamos o homem. Parece que é o resultado já de um conselho, porque até aqui eles viram que estava tudo muito bom, mas agora eles se reuniram e tomaram uma decisão. Aqui já vem a decisão, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, olha só que interessante aqui. Então, depois desse conselho, tudo vai mudar, nada vai ser mais a mesma coisa. Agora houve uma decisão e façamos a nossa, aqui a Trindade, ela está implícita no texto. Não aparece a palavra Trindade na Bíblia, mas Trindade nós sabemos que diz respeito às 3 pessoas, né, que fazem parte aí, que formam essa Trindade, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então esse façamos aqui, ó, você observa que é plural, o homem, a nossa, então tem a pluralidade aqui. Então parece que houve uma reunião, e ali eles abordaram tudo que já tinha sido feito, e agora eles decidiram. Daqui para frente nós vamos mudar a etapa da criação. Não vai ser de forma indireta e somente por meio da palavra. Não, agora nós vamos mudar o processo. Nós vamos colocar a mão na massa e o resultado dessa ação produzirá alguém à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, você tem que observar que o versículo 26 ele é um versículo atípico de todos os demais, porque nos versículos anteriores, vamos voltar, e disse também Deus. Aqui Deus só está dizendo, né? Mas aqui Deus está fazendo. Então Deus está tomando agora uma postura diferente. Vamos lá para nós corrermos, né? Então, isso aqui tem que ficar muito claro. Até o versículo 25 você tem um cenário sendo criado. No versículo 26 você vai ter o resultado de um conselho, e o conselho decidiu que eles não criariam mais de forma indireta e por meio da palavra, mas que eles criariam de forma direta e por meio da mão na massa. Eles iriam fazer algo novo, né? Então vamos lá. E observa que a imagem e semelhança desse versículo aqui, é isso que nós vamos aprender hoje. Imagem conforme a nossa semelhança. As pessoas pensam que imagem e semelhança diz respeito às mãos, aos olhos, ao nariz, à orelha, as pernas, costa, enfim. Não é esse formato humano que está dizendo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus porque nós temos o formato de Deus. Não, isso não é isso. Ainda que nós temos que olhar essa questão corpórea da seguinte maneira. Deus, lá naquele conselho que ele estava aqui, na decisão, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, na onisciência de Deus já estava tudo visto, que o homem iria pecar e Deus já teria o seu plano também para restaurar o homem, né? Então, nesse plano de a nossa imagem conforme a nossa semelhança, o que Deus fez? Deus criou esse ser homem, Deus criou esse ser na forma, na aparência que ele gostaria de vir. Porque o filho ou uma das pessoas da Trindade viria na forma dessa criação. Então você tem que entender que o homem foi criado na forma que Deus gostaria de ser visto, ou da forma que Deus gostaria de aparecer. Mas isso não quer dizer que por eu ter braço, mão, se resume a forma corpórea de Deus. Por que não? Porque Deus é espírito, né? E espírito, ele habita em uma luz inacessível, então, mas como que Deus aparece? Ele aparece da forma que ele gostaria de aparecer, manifestado na criação. Então, ele vai criar o homem daquela maneira. Mas, em suma, em resumo, para não confundir muito você só precisa entender que quando o texto está dizendo a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não é questão física, mas eu coloquei aqui para te ajudar. É na questão moral, espiritual, na sensibilidade, na
inteligência do homem. Lá no capítulo 2, nós vamos abordar um pouquinho sobre a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito, que já tem uma relação aí. Por que 3? Porque houve 3 pessoas, né? Então você vai observar que tem uma relação dessa tricotomia do homem com a trindade. Então observe, e não vamos abordar agora, nós vamos abordar somente no capítulo 2. Mas o que eu quero que você entenda é que imagem e semelhança não tem relação com a questão física do homem, mas tem relação com a moralidade, porque Deus é um ser moral, ele é dotado de santidade. E o homem, lá na criação, ele também foi um ser moral, dotado de santidade. O homem, não havia pecado no homem. A espiritualidade, você vai ver que o homem, ele tem a natureza, você vai ver lá no capítulo 2, a natureza física, mas ele tem a natureza espiritual. Ele se comunica com Deus. Deus colocou dentro do homem essa parte de comunicação com o espiritual. E nós vamos entender isso um pouquinho mais a fundo lá no capítulo 2. Essa sensibilidade, a inteligência, o homem é um ser racional, o restante da criação é irracional. Então só o homem ele tem essa qualidade de se comunicar, expressar os seus desejos, a sua vontade de se comunicar com o mundo físico, com o mundo invisível, só o homem. Todas essas questões volitivas do homem está relacionado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem, ele recebeu de Deus, aqui nós vamos ver no versículo 26, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Então você vai ver que essa questão da imagem e semelhança de Deus também, ela é manifestada no poder e autoridade que o homem recebeu de Deus. Observe bem isso, que domine isso. Uma das marcas, eu coloquei aqui, uma das marcas da imagem é a autoridade e o domínio que o homem ele recebeu de Deus. Isso você vai ver na criação. Então, quando se diz imagem e semelhança, você tem que entender que isso está relacionado à questão da moralidade. O homem foi criado um ser moral, espiritualidade, sensível, inteligente. Então, ele tem essa capacidade de se comunicar como Deus se comunica, diferentemente do restante da criação. Mas você vai observar que com a queda, eu coloquei aqui, com a queda, o homem e a mulher perderam o domínio, permitindo que o pecado e a morte reinassem sobre a terra. É claro que isso nós vamos ver lá no capítulo 3. Mas isso que eu quero que você entenda, que essa imagem aqui, ela foi desfigurada, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, um ser moral, mas essa imagem foi desfigurada por conta do pecado. Mas essa imagem, nós vamos observar que ela será restaurada. Eu coloquei o terceiro slide aqui, para você observar isso. Eu coloquei aqui, a imagem foi distribuída sem distinção de macho e fêmea. Já vou explicar no versículo. Tornando-os iguais diante de Deus. Esta imagem foi desfigurada pelo pecado, mas por meio da fé em Cristo e da obediência ao Espírito podemos ter a natureza divina renovada. Então, observe aqui, tem duas coisas. Primeiro, a imagem foi desfigurada, ficou amórfica, mas por meio da fé em Cristo e a obediência do Espírito, nós temos a natureza divina restaurada ou renovada, tá certo? E para nós concluirmos aqui o capítulo 1, só para você ter uma visão geral e compreender na tua leitura, para nós sintetizarmos aqui, nós já temos 15 minutos, é que quando Deus criou o homem, ele criou ambos, né? Aqui, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou em outra tradução, macho e fêmea, né? Em outra tradução. O que é importante você entender? Que na criação de Deus, o homem e a mulher, eles possuíam a imagem de Deus, distribuída entre ambos sem distinção. Então, ou seja, a questão moral que nós aplicamos aqui, a espiritualidade, sensibilidade e inteligência, não era atributo do homem somente, macho, mas da mulher também. Então, ambos foram criados nessa posição de imagem e semelhança do seu Criador. É claro que após a queda,
Deus estabelecerá domínio de um sobre o outro, mas na questão da imagem e semelhança, ou seja, dos atributos, dos elementos distintos que o homem obteve dos demais seres criados, tanto a mulher como o homem, eles tiveram esse poder, né, esse domínio dado por Deus para que eles então pudessem dominar sobre o restante da criação, tá certo? Então nós estamos encerrando o capítulo 1. Qual que é o sentido mais intrínseco do propósito da criação de Deus? É você observar que até esse período, momento aqui, vamos voltar aqui em Gênesis 1 e 26, até esse determinado versículo aqui, não havia uma manifestação de Deus ou um envolvimento de Deus. Observe que o versículo 26, ele vai resultar lá no capítulo de número 2, quando Deus ele vir todos os dias ali, na viração do dia, se comunicar com Deus. Então, qual que é o propósito mais intrínseco da criação do homem? É que Deus queria alguém para se relacionar com ele. Deus ele fez uma criação para que pudesse desfrutar desse relacionamento íntimo, conversar, dialogar, desfrutar dessa harmonia entre o Criador e a sua criatura, ter diálogo, ter essa comunicação que Deus, até o versículo 26, ele não tinha. Então, um propósito maior de Deus criar o homem e a mulher era a questão do relacionamento, que você vai ver que parece que Adão e Eva vai descrever Deus antes da criação do homem. Por exemplo, Adão está ali, mas Deus está dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. Então Deus vai fazer que Adão caia no sono e ele vai trazer a Eva à existência. Então vai completar a criação. E lá na frente você vai ver que Deus ele se coloca como marido, Israel como a esposa, e depois tem Jesus Cristo com a igreja que vai passar a ser a sua noiva e posteriormente a sua esposa. Deus então está pegando Adão, parece que se colocando na função, na função de Adão, como aquele que está diante de coisas lindas e maravilhosas, mas falta alguém para dialogar. No tocante a Deus não é preencher, né? Porque a mulher ela preencheu o homem, mas Deus ele não pode ser preenchido pela criação, mas só para cumprir esse processo de relacionamento. Então Deus ele vai criar o homem para se relacionar com ele. Deus ele é um Deus transcendente, mas imanente. Ele se relaciona com a sua criação também. Fechou? Capítulo 2, semana que vem.